Olá, amigos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos os frequentadores da casa de Tio Armindo, desejando a todos muita paz, muita luz. O objetivo nosso hoje é falar sobre opiniões do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Que Jesus nos abençoe, que o mentor de cada um de vocês possa estar aconchegado, para que as palavras possam fazer sentido, para que nós possamos crescer, para que possamos estar esclarecido a partir desta fala. Agradeço a oportunidade desta parceria, porque a partir destas oportunidades, nós, pessoalmente, conseguimos integrar alguns conhecimentos, conseguimos reflexionar mais profundamente sobre alguns temas. Então, sou muito grato por esta oportunidade que a Casa de Tio Armindo me oferece. Então, a princípio, eu quero começar esta introdução da fala falando do conhecimento antigo, falando que, por exemplo, as ideias a respeito da nosso espírito, do nosso corpo como uma veste, da vida como apenas uma tentativa nesse teatro da existência, a partir de muitas, milhares de oportunidades que aqui nós viemos e voltamos, objetivando o crescimento. Esta ideia está presente lá no hinduísmo, a partir dentro da epopeia hindu chamada Mahabharata. Mahabharata significa Grande Índia. E nessa epopeia, mais de 440 mil versos, está lá um dos capítulos, o conhecido Bhagavad Gita. Bhagavad Gita quer dizer mensagem do Senhor, ou canção do Senhor, canção do Mestre. E lá, nesse Bhagavad Gita, descreve uma guerra entre Kurus e Pandavas pela posse de uma cidade, um dos centros importantes da civilização ariana. Nessa guerra, nessa disputa, antes que ela aconteça, então o Bhagavad Gita praticamente é um diálogo entre Krishna, o homem-deus, ou, se quisermos interpretar como nosso eu superior, e Arjuna, que é aquele guerreiro que estava lá pronto para empreender aquela batalha. Arjuna, ele é filho de Kant, Kant significa alma, ele vai lutar contra seus parentes, filhos de Dhritarashtra. Dhritarashtra significa vida material. Então ele vai lutar contra aqueles que ele considera seus parentes, que são filhos da vida material. Ele é ameaçado pelo egoísmo, pelos prazeres, pelas paixões, e todos esses exércitos, todo esse poderoso exército das ilusões. E ele não quer empreender essa batalha porque ele considera que está empreendendo uma batalha contra aqueles que são do seu próprio sangue, contra aqueles que são seus parentes. Porque estes filhos da vida material são sim parte dele porque se tornaram agradáveis. E é muito difícil combatermos aquelas ilusões que se tornam agradáveis a todos nós. Ele tem essa dificuldade de empreender esse combate. E Krishna, aquele homem-deus, aquele que se denominava como sendo o próprio Deus, e que vem trazer uma mensagem iluminada, vai trazer a Arjuna, representando o homem no estado evolutivo, vai trazer vários caminhos para que ele pudesse realizar aquele combate. E o objetivo daquele combate, vai dizer Krishna, é para que ele pudesse chegar então ao conhecimento. Então Krishna dá a Arjuna caminhos de yoga. Yoga tem o significado de união com a alma divina. Para que a partir destes caminhos de yoga, de união com a alma divina, Arjuna pudesse então se ver livre dos contrastes, das forças opostas da natureza, que pertencem à vida finita, à vida das coisas transitórias. Então, ele teria ao seu lado nessa batalha a consciência, o amor ao bem e à verdade, a obediência à lei superior, a fé, a convicção. E os caminhos de yoga que Krishna lhe apresenta, ele ensina, são vários. Dentre eles, a gente vai destacar o Karma Yoga,
que significa a união com a alma divina a partir do karma, a partir do trabalho. O trabalho sem a busca da recompensa pessoal. Tem o Jnana Yoga, que é o caminho da união com a alma divina a partir do conhecimento. O Vijnana Yoga, que é o caminho de união com a alma divina para se chegar à libertação através do discernimento. O Bhakti Yoga, que é o caminho de união com a alma divina, de libertação, de emancipação do ser, de conhecimento, a partir da adoração e da devoção. E tem o caminho, um dos primeiros caminhos que está lá relatado, que é o Sankhya Yoga. Sankhya é a compreensão da nossa natureza espiritual. Então, é a união com a alma divina, a partir do nosso entendimento, a partir da compreensão da nossa natureza espiritual. E Krishna lá relata para Arjuna que nós somos espíritos, nós vivemos múltiplas existências e que Arjuna não se lembrava das existências dele, mas Krishna lembrava de todas as existências que tinha tido e de que este corpo material não tem um significado maior, que é apenas uma veste. Então, são conhecimentos que há mais de 5.000 anos já estão presentes aqui no nosso planeta, junto da humanidade, de forma geral, para que possamos tomar conhecimento desta nossa natureza espiritual, que é a nossa natureza verdadeira, a natureza fundamental de cada um de nós. E também, há mais de 5.000 anos atrás, a gente tem aqui os gregos, os egípcios, conheceram um ser e de muita sabedoria, um espírito de muita sabedoria que trouxe grande iluminação, trouxe grandes ideias para todas essas sociedades e todas essas civilizações. Ele é conhecido na Grécia como Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, conhecido no Egito como Deus Tote, o deus da sabedoria e protetor dos magos. Conhecido para os romanos como Deus Urano. E ele trouxe muita influência nos conhecimentos, muita evolução, as obras neoplatônicas e pitagóricas. Pitágoras permaneceu, estudou muito tempo no Egito, absorvendo a cultura e os ensinos mais profundos, e inclusive esses ensinos deixados por Tote ou por Hermes, e vai influenciar todo mundo. Ele deixa, e todos esses ensinos que este ser deixou vêm permeando a humanidade através de doutrinas, consideradas doutrinas secretas. Tanto que existem textos chamados textos hermetistas. Hermético é aquilo que a gente hoje se traduz, uma coisa hermética é algo fechado, selado. Então, esses conhecimentos, essas doutrinas secretas, esses conhecimentos de Hermes que vem sendo trazido ao longo de 5.000 anos até nós, vão trazer princípios que são interessantes, que correspondem aos princípios daquilo que nós hoje entendemos com muito mais clareza através do Espiritismo. Vem trazendo a ideia de que ele traz o princípio do mentalismo, de que o todo é mente, ou seja, Deus é mente, e que o universo é mental. Corresponde às palavras de André Luiz quando nos diz que vivemos no hálito de Deus. Corresponde às palavras de Paulo de Tarso quando diz que nós vivemos e nos movemos em Deus. Porque, na verdade, realmente nós vivemos na mente de Deus. Nós não somos seres materiais, uma vez que vivemos em Deus, Deus não é material, nós não somos seres materiais, mas a ilusão da matéria ela é persistente. Essa energia condensada, coagulada, energia condensada que nós, a partir da ilusão persistente, nós consideramos ela como uma matéria e às vezes consideramos até como a única coisa que existe no universo, sendo apenas uma ilusão. Somos nós vivendo. Então não podemos ignorar a ilusão da matéria persistente, porque não temos ainda elevação suficiente para fazer com que esta ilusão seja demovida. Temos que viver também segundo as leis e os princípios que a regem. Ele traz o princípio da correspondência, dizendo que o que está em cima é como o que está embaixo. Tudo a ver, né? Porque nós vemos vários autores espíritas nos dizerem que o nosso
mundo, o plano material, nada mais é do que um esboço do plano espiritual, que é muito mais belo, muito mais iluminado, com muito mais belezas, né? E vai dizer também que o que está dentro é como o que está fora, correspondendo à ideia de André Luiz de que o universo fora de nós é como o universo dentro de nós, dentro da nossa mente. Correspondendo também à ideia de Emmanuel, que nos diz no livro Pensamento e Vida, que no primeiro capítulo, a mente, ele vai dizer que a nossa mente é o espelho da vida em toda parte, ou seja, a vida que está ao nosso redor nada mais é do que o espelho da nossa própria mente. Nossa própria mente é que está fazendo com que possamos, então, encontrar as realidades fora de nós. Dizemos isto para que a gente possa, a partir dessa introdução, compreender que aquilo que está dentro de nós é como aquilo que está fora de nós. Daí aquele que não está em paz consigo mesmo, sempre estará em guerra com o mundo ao seu redor. E hoje nós vivemos um momento difícil da transição planetária. Na hora que a gente aprofunda um pouco a leitura de Emmanuel, por exemplo, no livro Emmanuel mesmo, no Consolador também, a gente vai ver várias manifestações dele que nos assustam. Quando ele nos diz a respeito de um momento difícil que a humanidade passará, e vemos hoje guerras por toda parte, e as pessoas alimentando e fomentando guerras, e poucos trabalhando para que as guerras sejam amenizadas ou sustadas, ou para que elas parem, para que a paz seja construída, mas, pelo contrário, muitos trabalhando, quase que a unanimidade dos países trabalhando para que a guerra seja ampliada, amplificada. Isso nos assusta. Mas nós temos parte com isso, porque as guerras são consequências dos sentimentos dos homens, de todos os homens, inclusive nós. Então, o ódio que nós alimentamos, o ressentimento, as aversões que nós alimentamos dentro de nós, são irradiadas a partir da nossa mente. Nossa mente vai irradiar esses pensamentos, vai irradiar essas ondas de ódio, essas ondas de ressentimento, e que vão se juntar com ondas de ódio e ressentimento de outros, a partir de um determinado ponto, ao longo de muito tempo. Essas perturbações vão influenciar determinados grupos e determinadas pessoas, e vão surgir, então, a sombra da guerra, desabando sobre nós, sobre toda a sociedade. Então, mas também o outro aspecto também é verdadeiro. Na medida que a gente emite, a partir da nossa mente, ondas de paz, de amor, de fraternidade, a gente também, ao longo do tempo, vai influenciar pessoas e grupos para que possamos construir, como no caso, a Casa de Tio Ormindo, centro de emissão de luz, de paz, de amor, de caridade. Então, está sempre na nossa possibilidade, as nossas escolhas. Eu espero que a gente possa saber fazer sempre as melhores escolhas. O livro Opiniões, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 80, o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 80, que fala sobre opiniões. A gente vai ler um pouquinho aqui, a gente vai pegar um primeiro pedaço da fala de Emmanuel para que a gente possa começar o nosso raciocínio. Emmanuel vai dizer: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos. Ou seja, está nos dizendo que existem muitas pessoas que podem nos dar opiniões valorosas, opiniões que nos auxiliam, e pessoas às quais a gente pode, nos momentos necessários e oportunos, a gente pode recorrer a essas pessoas, a essas opiniões, para um conselho, para um auxílio, para uma palavra. Mas ele amplia e nos diz que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá no santuário divino. Ou seja, muito mais do que a opinião dos amigos, opinião das pessoas, opinião daqueles que caminham conosco, existe uma opinião que
deve ser muito mais considerada por todos nós, que é a opinião da nossa própria consciência. A opinião da nossa consciência, amparada e inspirada na paz, no amor, inspirada em Deus, ela tem muito mais valor para todos nós. E Emmanuel continua dizendo que rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral do nosso esforço. Isso a gente percebe no nosso dia a dia que não há aprovação geral. Normalmente, muitas condenações, normalmente temos muitas dificuldades para trilhar alguns caminhos que são caminhos diferentes do vulgo, do geral. Muitas vezes temos que contrariar a religião que é praticada em nosso lar para tomar o nosso próprio caminho. Muitas vezes somos obrigados a contrariar a profissão que se esperava que nós, por nossa parte, seguíssemos determinada carreira. Muitas vezes somos obrigados a nos desconectar de amigos, de companheiros, junto dos quais crescemos e fomos criados, porque determinado tempo já não existem na caminhada uma identificação total. Os caminhos que eles seguem, não são os mesmos caminhos que nós seguimos, e há um certo afastamento. O amor permanece, o carinho, mas há um afastamento natural. Então a gente nunca vai ter aprovação geral no nosso esforço e na nossa caminhada, né? Vai dizer Emmanuel que quando Jesus pronunciou esta sublime exortação, ele agiu com completo conhecimento das criaturas, que ele sabia que vivemos num plano de contrastes chocantes e que é impossível, nesse plano de contrastes, agradar a todos simultaneamente. A gente viu lá no Bhagavad Gita que Krishna vai orientar a Arjuna a buscar o conhecimento, e a partir do conhecimento a libertação da existência nesse plano de contrastes. Exatamente, esse plano de transitório, mas de contrastes muito intensos que estão aqui, de uma certa maneira, a nos estimular a fazer com que, a partir dos contrastes, a gente possa ser chocados por eles, ser balançados e decidir aquilo que somos de verdade, o caminho que queremos tomar e seguir, né? E diz Emmanuel, o homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. Eu achei essa fala muito interessante porque vai nos dizer que muitas vezes nós estamos contrariando as pessoas, contrariando o grupo, mas vai nos dizer que o homem da verdade só será compreendido no tempo adequado. E é verdade, porque assim, só o tempo vai dizer aquilo que estamos construindo, só o tempo vai mostrar a solidez daquilo que pregamos, daquilo que buscamos. É só a partir do tempo. E isso é muito interessante porque eu vi esta semana um episódio de uma série televisiva que tem, uma série, o nome é em inglês, This Is Us, né, que conta a história de uma família onde são 3 filhos e o pai é assim, um exemplo de pai nessa família, e ele vai desencarnar cedo e a mãe termina se relacionando e casando com um que era o amigo do pai. E esse amigo do pai se chama Miguel, e Miguel vem ao longo da série demonstrando ser uma pessoa de uma integridade, de um carinho, de um apoio, de uma, assim, muito valoroso, né? Uma pessoa irretocável, apesar de ter problemas com a sua própria família, ali naquele grupo que ele se une, ele demonstra ser uma pessoa muito especial, um espírito valoroso. E essa semana, então, teve um episódio que foi totalmente dedicado à história dele, porque os episódios são dedicados à história de cada um,
e sempre Miguel é um coadjuvante na história. E essa semana foi um episódio dedicado a ele, a Miguel. Eu achei muito interessante. Eu parei a série para anotar uma fala que Miguel falou 2 ou 3 vezes no episódio. É que, assim, primeiro ele tem um conflito, porque ele é imigrante e tal, tem um conflito com o pai. E o pai levou eles para a América, para os Estados Unidos, mas chegou lá, o pai não se adaptava, não se adaptou, e ele buscava se adaptar de todas as formas. E, de uma certa maneira, o pai imaginava que estava afastando ele estava se afastando da cultura deles. Ele era mexicano, ou porto-riquenho. E estava se afastando, e aí o pai, em determinado ponto, vai e lhe inquire de uma forma brusca, né? Querendo que ele dissesse ao pai quem ele era. Me conte a sua história. E ele vai responder essa fala maravilhosa. Ele vai dizer para o pai, não sei, me pergunte mais tarde. Depois ele, a esposa do amigo com quem ele casou, o amigo sempre fazia com que eles estivessem juntos, deixou uma vez os dois juntos no restaurante e foi embora, para que eles pudessem se conhecer e se aproximar, porque eles eram as 2 pessoas favoritas dele. E nesse momento também ela pergunta, me conte a sua história. E o Miguel responde, não sei ainda, me pergunte mais tarde. E o episódio se chama Mais Tarde. E é muito legal, porque assim, é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente está aqui caminhando, fazendo nossos trabalhos dentro da doutrina e tentando melhorar, tentando fazer algo de mais valor para nós e para os outros, mas as pessoas não veem ainda o resultado disso e muitas vezes querem que a gente diga, me conte a sua história. E a resposta é essa, não sei, me pergunte mais tarde, porque tudo isso que a gente está semeando aqui, só mais tarde a gente vai poder demonstrar. E é assim que o Evangelho faz conosco, faz com que a gente fique semeando. E só ao longo do tempo, só no tempo adequado, que poderá haver talvez uma compreensão. Então, é mais isso. Então, é essa ideia de opinião, né, que Emmanuel nos diz. E é importante que a gente perceba que assim, a nossa opinião ela tem que ser a opinião da nossa consciência, mas desde que a nossa consciência ela esteja conjugada a Jesus, esteja conjugada aos bons espíritos, esteja dentro de um propósito de fazer o bem, de praticar a paz. Só assim que a opinião da nossa consciência pode ser de valor, né? Pode ter algum valor. Então, se a gente tiver, às vezes, com uma opinião que esteja comprometida com alguns outros valores, porque a gente vive num mundo de muitas maldades mesmo, de muita má intenção. Então, esse nosso planeta é muito complexo. Aqui a gente vive submetido a técnicas de manipulação do nosso pensamento. Eles se utilizam da neurociência, da psicologia, da inteligência artificial para realizar uma manipulação de nossa vida, de nosso pensamento. Essa manipulação pode ser em função de causas comuns, como vendas, né? A gente procura alguma coisa no celular, um ventilador, depois a gente passa o mês inteiro recebendo. Cada rede social que a gente abre tem uma propaganda de ventilador ali. Então, são inteligência artificial, psicologia e esses recursos que eles vão utilizando para manipulação, e manipulação nesse aspecto de vendas, mas às vezes também manipulação da nossa opinião, da opinião que temos sobre a vida e sobre as coisas. E eles vão utilizando algumas técnicas. Tem a técnica do instinto de rebanho, né? Porque as pessoas acreditam sempre que milhares de pessoas
não podem estar erradas. Então, se todo mundo está achando determinada coisa, esse grupo grande de pessoas acha isso, então eles não devem estar errados. Então, nós temos essa necessidade de fazer parte de grupo, né? Para que a gente possa ter segurança. Faz parte aí da nossa formação psíquica, né? Mais primitiva, é estarmos agregados, junto de grupos, queremos ser aceitos, né? Então, por reflexo, a gente vai seguindo ali a multidão, né? Outra técnica que utilizam é a informação seletiva. Eles vão manipular a gente omitindo determinados fatos, distorcendo a realidade e ressaltando alguns detalhes que são relevantes para aquela ideia que eles querem, de alguma maneira, vender, né? Contando a história sempre do ponto de vista dos próprios interesses, para fomentação daquela ideia que eles querem nos vender. Tem técnica de repetição, né? Aquela exposição repetida de escândalo, de coisas assim insanas, né? Fazendo uma carga de informações assim escandalosas, de coisas absurdas, que a gente acaba perdendo a nossa capacidade de crítica e ficamos até com a nossa consciência anestesiada para determinadas coisas. Existe a técnica, talvez a muito utilizada, a mais utilizada, talvez seja essa de ativar as emoções. Porque a razão, a gente conquistou a razão no momento que aqui chegamos no reino nominal, e a nossa razão vai crescendo, 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 a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de utilizar desse sistema, né? Vai crescendo cada vez mais, e a razão faz com que a gente possa acessar um bom senso, tomar decisões assim equilibradas. Mas quando a gente está, de uma certa maneira, insuflado por alguma emoção, esse nosso sistema racional ele é desarmado. No meio corporativo até sempre tem uma regra dos 10 segundos, lá, dos 10 minutos, né? E Chico também tinha aquela história do beba água, né? Colocar uma água na boca por 10 segundos antes de responder, para que você saia daquele momento da emoção, aquele momento que a emoção está ativa e o teu sistema de pensamento, esse sistema da razão está, de uma certa maneira, bloqueado, né? Então, porque quando você está nessa consciência emocional, você ativa lá as camadas mais primitivas, né, da mente, né? E você vai se deixar levar por esses comportamentos de insegurança, esses comportamentos tribais, né? Esses comportamentos assim. Então, todas essas técnicas visando a manipulação do nosso pensamento, manipulação da nossa ideia, da nossa opinião, então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas opiniões. E a gente precisa utilizar, para que a gente fique imune dessa manipulação, a gente precisa utilizar o filtro do Evangelho, o filtro de Jesus, que é só a nossa própria consciência conjugada com Jesus é que pode ser de valor, que pode ser confiável. E quais são os valores que o Evangelho nos oferece para que a gente possa utilizar como filtro para as nossas opiniões? Os valores da paz, os valores do respeito, os valores da bondade, os valores da honestidade, né? Os valores da justiça, da tolerância. Então, todas as nossas opiniões têm que estar, de alguma maneira, permeadas por esse ensino de Jesus, pelo ensino do Espiritismo também. Então, elas têm que estar vestidas de caridade, vestidas de respeito, vestidas de fraternidade. E é assim que a gente vai estabelecer um filtro para saber se a gente está sendo manipulado, e se a gente está caminhando para o lado equivocado, ou se a gente está ainda, de uma certa maneira, dentro de um controle que esteja monitorado pela nossa razão. Paulo diz que se ele tivesse ainda agradando aos homens, ele não teria servido ao Cristo. A gente
tem que se preocupar sempre com os nossos próprios deveres, tem que se preocupar com a nossa necessidade de caminhar, o nosso esforço, e saber que, assim, unidos com Jesus, Jesus nos conhece, sabe a nossa intenção, isso basta. Né? A gente vê que a caminhada às vezes é difícil, mas basta quando a gente está com a nossa consciência tranquila. Não desprezar essa condição evolutiva que nós conquistamos, porque quando a gente entra neste reino hominal, buscando essa nossa trajetória lá do instinto para a angelitude ou para a espiritualidade, nessa caminhada a gente vai caminhar também para uma condição de razão, uma condição de consciência, uma condição de inteligência cada vez mais desenvolvida, porque a gente ali conquistou a nossa inteligência ilimitada, conquistamos o nosso livre-arbítrio, conquistamos a percepção das coisas fora da matéria, planejando o futuro, revivendo o passado a partir da nossa mente. O pensamento contínuo nos deu essa capacidade de olhar a partir do pensamento contínuo. Eu posso olhar para o passado, reviver as cenas daquilo que aconteceu, analisar, filtrar, julgar, discernir. Então a inteligência me permite manusear esse conhecimento, manusear essas capacidades que conquistamos aqui neste reino que vivemos, e então, manuseando esse conhecimento, comparando as situações, deduzindo e decidindo aquilo que a gente quer fazer, aquilo que é melhor. Então a inteligência é como se fosse um programa de computador, vai criando esse método na nossa mente para fazer uma análise, uma comparação das situações. E a gente vai chamar isso de raciocínio, de lógica, de razão. E a gente não pode abrir mão disso, sempre utilizar o nosso raciocínio, a nossa lógica, a nossa razão. Pelo resultado dessa comparação, dessa lógica, por esse resultado lógico, a gente vai formando, então, os nossos comportamentos, os nossos padrões de comportamento. E muitas vezes os nossos padrões de comportamento, eles são formados não a partir da razão, mas são formados a partir de um automatismo imediato, a partir de uma necessidade imediata, a partir de uma técnica de manipulação, de uma determinada maneira, da técnica de rebanho, da gente para agradar um grupo, para seguir um grupo, a gente começa a formar um determinado automatismo, e na repetição automática, às vezes sem a devida reflexão, a gente vai formando hábitos. E os nossos hábitos, eles vão, pela satisfação, vão fortificando o nosso comportamento. E pela insatisfação, eles vão enfraquecendo. Acontece que, enquanto a gente está encarnado, muitas vezes, a gente está inserido numa repetição automática de determinado hábito, e só que ela é inadequada. Ela é inadequada, mas ela nos traz prazer, porque está alimentando o nosso sistema emocional, está alimentando o instinto que nós trazemos da nossa vida animal, que nós trazemos lá do homem primitivo que vive em nós, e aí dá, teoricamente, uma satisfação, e a gente vai fortificando aquele comportamento. Quando a gente não tem satisfação pelo comportamento, a gente vai enfraquecendo o comportamento. E o que acontece é que essa satisfação, às vezes ilusória, tudo isso vai ser corrigido a partir da nossa desencarnação. Então, a reencarnação vai produzir uma nova comparação, um novo momento de análise e comparação, um novo momento de raciocínio, de lógica a partir daquilo que nós fizemos. Então, a reencarnação nada mais é do que esse raciocínio, esse resultado lógico das nossas ações, que é mais demorado, porque foi depois de uma vida que a gente produziu e com novas variáveis, porque a gente vai ver, então, aqueles comportamentos que não deram certo, que nos colocaram numa posição ruim, no plano verdadeiro da vida, e
E assim, então a gente vive basicamente um conflito de interesse o tempo todo aqui. A gente já entendeu que a gente tem liberdade para fazer aquilo que a gente quiser, mas que nem tudo nos convém. Algumas coisas podem nos trazer consequências desastrosas, né? Então a gente não quer nunca assumir a responsabilidade pelo que a gente fez ou pelo que a gente faz, porque antes, lá na nossa vida primitiva, na animalidade, a gente não tinha necessidade de assumir, a gente quer continuar assim. O instinto quer fazer com que a gente permaneça assim, mas a gente não é mais só instinto. A gente não é mais só emoção, a gente tem um aspecto mais elevado no nosso ser, nós somos agora a razão também. Então passou a fase em que tudo era permitido, agora as nossas ações elas pesam em nós. Se não forem bem refletidas, a gente tem que assumir o peso das consequências. Esse conflito, então, estabelece esse conflito grande entre o desejo, muitas vezes o hábito, e a razão, a consciência. Esse conflito está presente em nós. A gente deseja fazer as coisas sem ter que pensar nas consequências. Mas aí a consciência nos alerta, olha, se você fizer, tem um problema. Aí vai pedir para a razão ponderar aí. Aí a parte emocional do ser não quer pensar a respeito. Então fica esta luta, a consciência, a razão pedindo para que a gente pense melhor e a emoção e o instinto pedindo para que a gente deixe para lá. Então essa ambivalência que nos caracteriza são esses dois valores diferentes que precisam de alguma maneira ser compatibilizados. A gente vai compatibilizar a partir do momento que a gente faz a nossa decisão. Quem manda? Quem manda em ti? Quem manda em nós? É o desejo o hábito querendo anular a consciência, que já se manifesta, né? E o desejo querendo vencer sem esse consentimento da razão. Se o hábito e o desejo vencer, vai acontecer que a gente, ali na frente, vai viver frustração, desilusão, enfraquecimento do caráter. Vamos viver depois uma rebeldia, culpando aos outros e Deus. Vamos estar sujeitos, se o hábito, o desejo vencer, vamos estar sujeitos à influência de outros seres aproveitadores, encarnados ou desencarnados, que vão estimular esses desejos. Vamos nos transformar em joguetes de outras forças aí desconhecidas. E vamos ficar presos, se apenas o desejo, o hábito, o instinto vencerem nossa escolha, nós vamos ficar presos, muitas vezes, num círculo vicioso, diz Emmanuel, um círculo vicioso de encarnações de baixo teor espiritual, porque nós vamos repetir várias encarnações de baixo teor espiritual, porque estamos presos no hábito, no desejo, estamos distantes da reflexão da consciência. Mas se a consciência vencer essa luta, a gente vai fortalecer nosso caráter, vamos conseguir dominar nossos desejos, vamos saber assumir as responsabilidades, criar valores íntimos. Então é esta luta que a gente deve prosseguir, sabendo que nada vem pronto. Não existe uma mudança abrupta, tem um espírito de sequência que regula a nossa existência. Então a evolução ela exige a nossa melhora, sempre exige um esforço consciente, um esforço inteligente, dirigido, né, numa determinada direção. Todo passo que seja bom para o nosso espírito, ele vai exigir de nós trabalho e luta de nossa parte. Mas a evolução, a gente às vezes imagina que é automática, não é automática. A evolução é uma opção. Aqui no nosso planeta, quase para que a gente pudesse ter o Homo sapiens, a gente foi gasto 4,6 bilhões de anos para que a gente pudesse ter uma confecção ideal de um corpo físico que pudesse sustentar a nossa trajetória evolutiva. Então, 4,6 bilhões de anos. Por isso que a evolução é uma opção, porque se a gente decidir, se a gente quiser gastar alguns milhões de anos presos nas encarnações de baixo teor evolutivo, não há problema.
não há problema. Não há nenhum tempo, o tempo é infinito, a gente vai escolher a nossa caminhada. Emmanuel vai agora, no fim da mensagem dele, vai dizer que se Jesus foi amado por criaturas simples, ele sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, ele era o Salvador. Para Caifás, ele era o revolucionário perigoso. Então, só o tempo foi a força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como uma advertência, mas recorda que não é possível conciliar o teu dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Chico tem uma fala interessante que ele vai dizer que Emmanuel, na vida dele, sempre foi um sinônimo de trabalho. A gente precisa trabalhar para crescer. Nunca, diz ele, nunca esteve à minha disposição para ouvir e escutar minhas queixas. Antes que eu abrisse a boca para reclamar, ele dizia: Chico, a dificuldade que o trabalho não consiga resolver, eu também não resolverei. Ou seja, trabalhar, seguir em frente, vamos seguir a nossa existência tentando fazer o melhor que a gente possa. Quero finalizar com uma passagem de um livro chamado A Passagem do Meio, de James Rollins. Ele vai dar lá em determinado ponto, uma autobiografia em 5 capítulos curtos, que não é dele, é de um autor anônimo, e ele coloca no livro para que a gente possa acessar e ter conhecimento. Essa autobiografia, ela basicamente resume a história do ser, a evolução do ser, de que maneira que a gente pode compreender a nossa trajetória evolutiva. Então, 5 capítulos curtos. Primeiro ato. Caminho pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro dele. Estou perdido. Estou indefeso. Não é minha culpa, é preciso a eternidade para conseguir sair. Segundo ato. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Finjo que não vejo. Caio dentro dele de novo. Não consigo acreditar que estou neste mesmo lugar. Não é minha culpa. Ainda é preciso um longo tempo para conseguir sair. Terceiro ato. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está lá. Ainda caio dentro dele. É um hábito. Mas meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Quarto ato. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta ao redor dele. Quinto ato. Caminho por outra rua. Essa é a nossa trajetória, a gente vai cair, a gente não vai se responsabilizar, a culpa é dos outros, a gente não vai saber sair daquele buraco, a gente vai levar tempo depois, na segunda vez, a gente depois vai perceber que cai de novo, mesmo vendo o buraco, é um hábito, ainda caímos, mas já sabemos, já conhecemos, já estamos de olhos abertos, já assumimos nossa responsabilidade. Depois a gente caminha pela rua, já não cai mais no buraco. E por fim a gente escolhe uma outra rua. Essa é a nossa trajetória. Espero que a gente possa saber controlar nossos impulsos para que as nossas opiniões estejam sempre filtradas pelo Evangelho do Cristo, pelo amor, pela paz, pela caridade. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe.